Vem receber mais um momento de esclarecimento. A luz de Deus iluminando o teu entendimento. Essa luz que é quem nos guia, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por favor, me responda. Dentro da sua consciência mesmo. Você vai responder para mim e para você, tá entendendo? E você vai ter a resposta. Eu quero perguntar a você o seguinte, olha, quando Jesus veio ao mundo, ele veio trazendo para o povo o conhecimento de Deus, concorda? Ele veio trazendo para o povo o conhecimento do caminho para estar em Deus, para encontrar a Deus. Quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe a verdade de Deus para a humanidade conhecer. Concordam comigo? Bem, agora observe uma coisa. Jesus, quando veio ao mundo, na forma humana, ele veio no meio de um povo, ele veio de um povo judeu, do povo de Israel, que era a promessa que Deus fez a esse povo, que vinha aquele que seria o libertador, o salvador, não só desse povo, mas de toda a humanidade. Bem, o que eu quero que você entenda é o seguinte, quando Jesus veio, ele veio do meio de um povo judeu, que vivia toda a ordenança da lei. A lei que foi dada ao povo de Israel, que saiu do Egito para nortear esse povo. E Deus estabeleceu leis, mandamentos, estatutos, regras e princípios para esse povo viver e no conhecimento, na fé com Ele, dentro do entendimento da vida com Ele. Deus estabeleceu cerimoniais, rituais, não é? Onde o povo tinha que ir oferecer sacrifício pelos seus pecados. Foi criado um ambiente chamado tabernáculo, que tabernáculo quer dizer morada. Ali foi feito aquele espaço físico, aquele ambiente, como se fosse o lugar onde o povo ia encontrar Deus. Que era o tabernáculo, que era uma tenda móvel. Depois que o templo foi construído, o lugar físico central, por Salomão. Mas antes era o tabernáculo, uma tenda móvel, que o povo armava em todos os lugares que ia. Saía, armava em outro lugar. E nesse lugar chamado tabernáculo, era o lugar onde se ofereciam os rituais, onde o povo ia oferecer sua adoração a Deus, onde o povo ia aprender de Deus com os sacerdotes, que foi levantado dentro dessa dispensação para essa finalidade, levar para o povo conhecimento de Deus. E a partir daí, o povo judeu, o povo de Israel, que saiu do Egito, passou a observar e aguardar essa direção. Agora, Deus deu essas ordenanças desses rituais, as leis cerimoniais para o povo buscar, adorar e ter uma comunhão com Ele, dentro de uma situação temporária. Mas não era isso que Deus ordenava ao povo. O que Deus ordenava ao povo era que o povo desse ouvido à palavra dele para não pecar. Porque depois de pecar, está dentro de uma situação de juízo, para que a ira de Deus fosse aplacada e não consumisse o povo, era importante que o povo levasse para Deus um sacrifício, através do ritual, no templo, o cordeiro que era sacrificado para que pela sua morte, o seu sangue, o povo recebesse a remissão do pecado. Isso era uma coisa temporária, não é? Que Deus estabeleceu na dispensação da lei, no pacto que Deus fez com Israel na lei, para que através desses cerimoniais
o povo se mantesse na comunhão, na direção de Deus. Deixa eu colocar aqui no Perturbe que a instrução está sendo muito importante e esclarecedora para lhe levar em conhecimento e entendimento. Então vamos lá. Mas o que Deus queria não era que o povo vivesse oferecendo sacrifício. Ele estabeleceu aquilo para que a ira dele não caísse sobre o povo. Esse povo tinha que observar a palavra de Deus. Esse povo tinha que guardar a fidelidade com esse Deus que era invisível, mas que ele é aquele que criou todas as coisas e se comunica com o homem como? Através da sua palavra. Esse Deus se comunicou com esse povo, aonde ele escolheu esse povo para cumprir o objetivo dele, que através desse povo, os outros povos tivessem conhecimento do verdadeiro Deus. Porque os outros povos viviam no paganismo, na mentira, no engano, adorando a Deus de imagem de escultura, adorando a Deus de entidade, de pessoas mortas, criando seus deuses na sua imaginação vã, vivendo seu sacrifício aos seus deuses nos seus templos, dos seus rituais, nos seus sacrifícios. Escute uma coisa. Deus estabeleceu esse sistema sacrificial da lei, onde o povo vivia o cerimonial, temporário. E isso ia até um fim, através de Jesus, que ele prometeu. Tudo que foi feito ali na velha aliança, na dispensação da lei, foi temporário e tudo aquilo apontava para Cristo. O tabernáculo era Cristo, o templo, aonde agora não era mais um lugar físico, era o próprio Cristo, Deus em Cristo entre nós. Não era num ambiente. Os sacrifícios e rituais, onde tinha a oferenda do cordeiro, onde o cordeiro era morto, para poder livrar o povo da ira de Deus e fazer a expiação do pecado do povo. Isso era temporário. Onde tinha todo o ritual do sacerdote, que era o mediador de Deus para o povo, que era aquele que trazia, entendeu? Trazia a direção de Deus para o povo e levava as petições do povo para Deus. O sacerdote intercedia pelo povo, fazia a mediação do povo perante Deus. Isso tudo apontava a Cristo. Hoje o sacerdote não é mais nenhum líder de nenhum templo, é Jesus. Jesus é quem cumpre a missão de sacerdote, o ofício sacerdotal, ele ainda está cumprindo. Ele é aquele que intercede por nós junto ao Pai. A intercessão que nós precisamos de nós para com Deus é por meio de Cristo. Está entendendo isso? Ele é o mediador, é o advogado, e não há outro além dele. Então todo o cerimonial e ritual da lei era temporário e apontava para Cristo. Por isso que quando Jesus vem, ele vai dizer: eu agora sou o caminho, eu agora sou a verdade, eu agora sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque não era mais através do ritual nos templos, não era mais dentro de uma busca de Deus, adorar a Deus no templo, não era nus, era um só templo, que o povo de Israel tinha, que se dirigia para a adoração a Deus nele. Era um só templo. Hoje é uma banalização, né? Cada um constrói sua casinha, sua estrutura de alvenaria e diz: templo de Deus, casa de Deus. Vamos lá, vou entrar aí. Então, quando Jesus vem, agora Jesus vai cumprir a exigência de Deus para que o homem tenha o acesso a Deus, para que o homem receba a justificação de Deus, para que o homem não seja alvo da ira de Deus, para que o homem receba o perdão, a remissão dos seus pecados, sendo feita a expiação, não mais através de sacrifício em templo, por meio de animais, que era sacrificado no lugar do homem, do pecador. Agora Jesus assumiu todo esse ritual, simbolizava, apontava para Cristo, irmão. Não é mais o templo onde é a casa de Deus, onde o homem encontra Deus, como era no tabernáculo, que tinha a arca da aliança, que era um objeto que simbolizava a presença de Deus, que estava no templo.
Não é mais através desses rituais. Jesus agora estabelece uma nova aliança. Deus, por meio de Cristo, estabelece a nova aliança. A Bíblia fala sobre isso. Aonde o velho foi tirado. Não é mais pedido para, por meio desses méritos que o velho pedia, chegar a Deus. Deus agora estabelece uma nova aliança a partir, por meio de Cristo. A partir do sacrifício de Cristo. Quando foi consumado, João 19:30, Jesus vai dizer, Pai, está consumado. A partir daquele momento, diz o texto, lá em Mateus 27, que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Agora foi dado um acesso aberto do céu para a terra, para o homem da terra chegar a Deus. Não é mais através de ritual de sacrifício. A porta foi estabelecida. Não é mais dentro do templo, na porta do templo, na porta do caminho, na porta da verdade. Essa porta é Jesus. A partir de Jesus agora, estabelece-se a nova aliança, o novo pacto de Deus, por onde o homem será aceito, por onde o homem encontra o acesso a Deus, por onde o homem encontra o perdão de Deus, por onde o homem é livre da ira e do juízo de Deus. É através de Cristo, irmão. Mas o povo quer continuar vivendo que nem judeus são. Quer continuar vivendo como judeu, indo para o templo, oferecer culto, sacrifício, adorar a Deus no templo, através do sacerdote, buscando oferecer sacrifício, viver a religiosidade no templo como se fosse judeu. Que nem os judeus vivem mais isso, porque o templo judeu foi destruído. Não existe mais. Só vai ser erguido pelo anticristo, para que se cumpra a profecia, o que está escrito, mas o templo não existe mais. E o povo hoje criou seus templos, né? Cada um cria o seu templo, casa de Deus, altar de Deus. Não existe mais esse negócio de altar, irmão. Venha sacrificar no altar. Gente, é preciso conhecer a verdade. Saiam desse paganismo, isso tudo é vã. Essas casas, igrejas que diz que é a casa de Deus, isso tudo é mentira que vocês estão vivendo. Dentro de um ambiente, achando que vai encontrar Deus ali, e estão se perdendo de Deus. Por quê? Porque para você encontrar Deus, você tem que ter o conhecimento da verdade. E essa verdade é Cristo, é por Ele. E na direção que você está, não é a de Cristo, é a dos homens, que criam as suas casas e diz que é a de Deus, que se colocam como autoridade de Deus, por onde você tem que chegar a Deus, por meio deles, na casa deles, onde eles se colocam o canal do povo para Deus. Tudo agora é por Cristo, em Cristo, irmãos. Então Jesus, como judeu, ele não observou isso, não. Jesus não estava dentro de sacrifício, de ritual, até porque quando ele inicia o seu ministério, quando ele era criança, ele cumpriu, foi feito rituais nele. Ele foi circuncidado ao 8º ano, ele foi, né, levado ao batismo de João, ele viveu, né, respeitando e observando, né, como ele nasceu do povo judeu, a tradição judaica. Mas quando Jesus inicia o seu ministério, ele agora, como adulto, iniciando o seu ministério, ele não vai apoiar, nem incentivar e nem levar o povo a viver mais nada daquilo que vivia-se na lei, nos rituais, nos cerimoniais. Jesus agora vem e diz: eu sou o caminho. Por quê? Porque Jesus disse que era o caminho. Porque no templo tinha um acesso, um estabelecimento, um compartimento que tinha uma porta com o nome caminho. No templo tinha 3 compartimentos. Uma porta tinha o nome caminho, outra porta tinha o nome vida e outra porta tinha o nome verdade. E agora Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus agora vai mostrar que não é mais pelo ritual da lei. E dentro do cerimonial da lei, o povo entendia que passava por essas 3 portas para ter acesso a Deus. E Jesus vai dizer agora:
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é pelo ritual, pelas portas do templo que você chega a Deus. Não é a arca da aliança onde a presença de Deus está. Deus agora não está mais restrito no ambiente, porque ele nunca esteve. Deus, ele vivia. Deus, ele colocou para isso o povo entender que a presença de Deus estava ali para o povo viver aquele ritual da lei que era temporal. Mas agora em Jesus não é mais dentro de um objeto arca da aliança. Não é mais no templo que a presença de Deus está. Você vai encontrar Deus agora em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E quem guarda as minhas palavras, eu e o Pai habitamos nele. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus não habita em casa de estrutura de alvenaria. Casa espiritual de Deus somos nós, edificadas em Cristo para a morada de Deus. Efésios 2, 21 e 22. Dá uma lidinha lá para aprender isso, irmão. Sai desse ensinamento maldito, tendencioso, errado, anátema, com a vida cauterizada de igreja, centralizada em igreja, vivendo na dependência de igreja, como se igreja, ambiente religioso, instituição governada pelo homem, fosse o lugar para você estar, para encontrar Deus. Isso não tem nenhum espaço dentro do que Cristo ensinou. Jesus, como judeu, não orientou ninguém a buscar a Deus no templo, não ensinou ninguém a viver o sacrifício do templo, a oferecer adoração a Deus no templo. Ao contrário, Jesus, como judeu, e já iniciando seu ministério, trazendo para o povo o conhecimento da verdade, chega uma mulher para ele, samaritana, e tem uma dúvida. Ela quer uma orientação de Jesus, para tirar uma dúvida nela. E ela chega para Jesus e diz assim: olha, Senhor, vocês que são judeus, diz que o lugar de adorar é no templo. E nós, samaritanos, dizemos que é no monte. E a mulher chega para Jesus e pergunta: e tu, o que dizes? Qual é o lugar que devemos adorar a Deus? Jesus, como um judeu, ele poderia dizer: é no templo. Porque o templo, no entendimento dos judeus, nos rituais da lei, era o lugar onde o povo ia adorar a Deus. Mas Jesus não diz: é no templo, mulher. Olha o que Jesus diz: mulher, é chegada a hora e a hora vem, e eis que já chegou, em que Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Jesus vai dizer para essa mulher: não é no templo dos judeus e nem no monte, dentro do entendimento dos samaritanos. O lugar de adorar a Deus é em espírito e em verdade, por meio dele. Ele é o caminho, ele é o templo, ele é o lugar, ele é aonde nós encontramos a Deus. É em Jesus, não é em templo, não é em igreja, não é em coisa alguma. Jesus não ensinou isso para ninguém, irmão. Aí ficam os pastores aí, tudo com raiva, porque a verdade está sendo levada para dentro das igrejas, para libertar o povo que está lá preso dentro da mentira deles, e ficam com raiva. Por quê? Porque a verdade está sendo levada lá. Deus tem levantado homens que saíram do sistema e estão pregando a verdade agora, porque não estão mais no domínio do sistema. E sabe o que é que os muitos líderes fazem? Para desclassificar, para que o povo não receba a verdade, eles colocam nos irmãos títulos para desfazer da pessoa dos irmãos. Aí começa a chamar os irmãos de desigrejados, insubmissos, rebeldes, que não está submisso à autoridade. Claro, meu irmão, como é que eu vou estar submisso a uma autoridade que não está dentro da palavra de Deus? Como é que eu vou estar obedecendo um pastor dentro de uma igreja se ele está me pregando mentira? Eu não sou chamado para estar submisso a pastor, nem dentro de igreja, não. Eu só sou submisso a Cristo, e aquele que traz a palavra dele, nós temos que honrar e receber a direção do ensino dele, que ele está trazendo a doutrina. Agora, não vem com essa história de ser submisso ao líder, não. Nós temos que ser submisso a Cristo, e seja qual for o líder, pastor, papa, padre, presidente, juiz, delegado, advogado, se não tem o ensino de Cristo, não tem negócio de ser submisso a esses homens, de estar dentro do ambiente deles, levando o povo ao anátema. Você tem que ser prudente e sair do meio deles. Aí fica esses pastores desfazendo dos irmãos, caluniando e colocando
textos, tema nos irmãos, para desfazer da pessoa dos irmãos. Aí chama os irmãos de desigrejado, insubmisso, rebelde, porque não se submete à liderança. Ó, que liderança é essa? Vai com essa liderança para o inferno, rapaz. Essas lideranças do inferno que estão pregando doutrina de demônio, que estão instruindo o povo no maldito. Eu vou me submeter a essa liderança. Eu vou estar nesses ambientes que não são casa de Deus, coisa nenhuma. São sinagogas de Satanás, irmão. Conhece a verdade, irmão? Jesus nunca ensinou ninguém a estar dentro de igreja para ser de Deus, a ser igrejado, viver uma vida dependente de igreja. Jesus vai ensinar e dizer ao povo: venham a mim, não é a templo, creiam em mim, não é em sacerdote nem em líder religioso, sigam a mim, não é doutrina de igreja nem regra de igreja. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês têm que estar em mim e as minhas palavras em vós. Não é dentro da igreja. Jesus nunca ensinou ninguém e nunca conduziu nem orientou ninguém a estar dentro de nenhuma religião, igreja ou coisa assim. Hoje o que é que o povo aprende? Estão sendo ensinados e vivendo e praticando na maldição? Não, tem que ter uma igreja. Não tem como você ser crente em Jesus se não tiver uma igreja. Agora vem cá, tu que diz isso. Aonde Jesus disse isso? Aonde os apóstolos pregaram isso? Qual é o princípio que tu usa para dizer essa mentira como se fosse verdade de Deus? Porque o princípio da palavra tu não vai ter isso não, tá? A palavra não ensina isso não. A palavra não fala de ninguém estar dentro de igreja para ser de Deus. A palavra nos ensina que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus não é quem está dentro de igreja, coisa nenhuma. É os que estão em Cristo, na palavra de Cristo, guardando a doutrina de Cristo. E se alguém não tem a doutrina de Cristo, esse tal não é dele. Então sai do meio deles, irmão. Aí fica aí os pastores chamando os irmãos de desigrejado. Isso é um texto. Isso é um título que eles criaram para desfazer dos irmãos que não são mais escravos nem negócio e não estão mais presos dentro do sistema. Aí eles, para fazer vocês continuar presos, eles ficam desclassificando os irmãos que estão livres porque conheceram a verdade e eles querem que vocês continuem presos na mentira deles, servindo a eles, na casa deles, no império deles, no reino deles, porque isso aí não é casa de Deus, isso aí não é reino de Deus. Isso que o povo vive dentro das igrejas. As igrejas, instituições religiosas dos homens, não tem nada a ver com o reino de Deus, irmãos. O evangelho não é uma igreja evangélica. O evangelho não é uma vida de devoção dentro de igreja evangélica. O evangelho é a luz de Deus, o conhecimento da verdade que nós precisamos ter para ser livre e andar em Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo. Não estar dentro de igreja, guardando e praticando, sendo devoto à obra, à ordenança e a cumprir ritual de igreja. Vocês estão entendendo isso, irmão? Vocês nunca vão ouvir uma instrução dessa dentro das igrejas que vocês estão. Sabe por quê? Porque os líderes que vocês estão aí seguindo dentro das igrejas não têm compromisso com a verdade. Eles são ministros de Satanás e pregam mentira para manter vocês presos dentro do ambiente de igreja deles, para fazer vocês pensar que são de Deus, aonde vocês vão estar servindo a eles. Jesus, como judeu, podia dizer aos judeus: vão para o templo, busquem no templo. O templo é o lugar de adorar a Deus. Jesus disse: nem templo, nem monte. É nele. Amém? Então receba essa verdade e se converta para ser liberto e sair da mentira dos homens dentro das igrejas.